A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amados, queridos, estamos aqui dia 27/7 de 2021. Quem aqui que vos fala é Fernando Silva, da rádio FS Web, e iremos trazer para você nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, não sei qual horário que você vai estar assistindo esta gravação, mas nós vamos estar estudando a lição de número 5, aonde fala o reinado de Acasias, E dia 1º/8 de 2021, no domingo, estaremos na Escola Bíblica Dominical estudando sobre esta lição. Estarei agora fazendo somente uma prévia, da lição, aonde que nós vamos estudar, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, convidando você para estar conosco ali na Assembleia de Deus, alimentando vida. Tá bom, meus irmãos, meus amigos? E lembrando você, aleluia, que estamos a partir das 9 horas da manhã estudando esta poderosa lição, essa poderosa palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, A história da monarquia, o tempo da era dos reis, E nós já estudamos sobre Salomão, nós já estudamos sobre Roboão, E nós já estudamos sobre Acabe e Jezabel, e agora nós vamos estudar sobre a história de Acasias, Acasias, nós podemos ver que quem foi Acasias, Acasias justamente era filho de Jezabel e filho de Acabe, Podemos ver, meu irmão, que na lição passada nós podemos estudar sobre Jezabel, sobre Acabe, e na lição passada foi Elias e os profetas de Baal, E a lição retrasada foi sobre Acabe e o profeta Elias. Irmãos, nós podemos ver que esse casamento de Acabe e Jezabel justamente gerou um pequeno mal, Porque nós podemos ver que Acasias, ele foi pior do que os seus pais, Foi pior do que Jezabel e Acabe. Então, irmãos, nós vamos poder ver a história deste homem, deste rei que só reinou 2 anos, 2 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus. E para você ver, meus irmãos, que, aleluia, um reinado em pouco tempo, Em pouco tempo, o rei Acasias, ele conseguiu superar o pai e a mãe, Aleluia, na maldade, irmãos, na maldade, na idolatria, no desobedecer a Deus, Isso é muito triste, Quando o filho, ele segue o mau exemplo do pai, Porque é muito ruim. Embora Acasias, ele morava junto com Acabe e Jezabel, Ele viveu no reino a qual marcado pela idolatria, marcado pela matança dos profetas, mas enfim, ele poderia muito bem ter tido outro destino, Ele poderia mudar ali aquela linhagem, ele poderia muito bem fazer diferença, Mas não fez. Ele fez a diferença sim, irmãos, aleluia. Ele conseguiu superar o pai, Conseguiu superar a mãe, E lembrando você, meu irmão, que nós não vamos ler a revista toda, só quero fazer a prévia, aleluia, sobre a vida desse homem, E a sua morte foi trágica, Então eu fiz um slide aqui para que você, aleluia, venha entender, sobre a vida desse homem, e o reinado dele, a morte dele, a doença dele, o que veio acarretar, O que aconteceu para que ele ficasse, aleluia, tetraplégico, não sei se paraplégico. Eu sei que ele ficou em cama, ele ficou na cama, necessitando, aleluia, de uma cura, E esta cura ele não foi buscar para saber se o Deus de Israel ia curá-lo, mas sim ele foi consultar os deuses dos pais dele, Baal, Zebub, E isso aí trouxe ele à ruína, A nossa lição, o nosso ponto central diz assim,
a infidelidade leva o nosso relacionamento com Deus à ruína. Então, se você não tem um relacionamento com Deus, você vai sempre estar em ruína, você vai sempre decair, vai sempre estar, aleluia, com queda. Você nunca vai prosperar, você nunca vai ser curado, você nunca vai ser, aleluia, se levantar da cama que você está, aleluia. Às vezes nós pensamos que nós estamos assim porque é para estar, mas às vezes procura saber, aleluia, o que você está fazendo, o que você está buscando, a sua fé está onde, aleluia, para que você venha receber a cura, meu irmão. Porque, aleluia, Deus é o Deus da cura, Deus é o Deus do milagre, Deus é o Deus que faz, aleluia, o impossível acontecer na minha vida e na sua vida, né? E nós vamos para mais um ponto aqui, que eu separei aqui da lição. Nós vamos ler aqui, ó. Qual era o grau de conhecimento? Qual era o grau de conhecimento de Acasias? Acasias conhecia Deus? Acasias sabia quem era Deus? Vamos ver? Então vamos lá. No primeiro ponto aqui, está dizendo assim, ó. Ele tinha bastante conhecimento com o agir do Deus vivo. Ele tinha bastante conhecimento com esse agir do Deus vivo? Tinha, irmãos. Tinha. Primeiro, ele estava junto com teus pais quando Elias confrontou o teu pai, né? Mandando, aleluia, que os profetas de Baal, aleluia, clamasse o Deus deles para que descesse fogo do céu. E ele tinha conhecimento, irmãos. Ele tinha conhecimento com o Deus vivo. Ele tinha conhecimento com o Deus vivo. E por que ele não foi buscar? Por que ele não tomou a decisão certa de consultar ao Deus de Elias, em vez de consultar ao Deus de Baal? Então, irmãos, esse é o problema. Você conhece a Deus. Você sabe que Deus pode fazer algo pela sua vida, mas você não vai até Deus. Você prefere, aleluia, consultar outros deuses. Você prefere o mundo. Você sabe que Deus quer a sua salvação, mas você prefere ficar no mundo. Que prefere ficar o Deus do mundo, em vez de ir buscar ao Deus do céu, em vez de ir aceitar o Deus do céu. E olha só, irmãos, nós devemos aprender com Acasias. Sabe o que eu aprendo com Acasias aqui? Eu aprendo que eu devo escolher a escolha melhor. A melhor escolha é a de Deus, né? E nós vamos ver o outro ponto aqui, ó, o ponto 2. Ele também tinha muito conhecimento com as idolatrias de seus pais. Olha aí. Quando você conhece a idolatria, quando você convive com a idolatria, infelizmente, meu amigo, infelizmente, minha amiga, é difícil você pegar e tirar da mente de uma pessoa que aquilo ali não é, aleluia, de Deus, que aquilo ali não vai te trazer proveito nenhum, que aquilo ali não vai te dar, aleluia, benefício nenhum. E isso é ruim, isso é péssimo. Aleluia. Acasias vivia na casa dos pais e ele via somente idolatria, ele só via somente a falso profeta, ele só vivia no meio da falsidade. Você acha que ele ia aprender o quê? Coisas boas? Mas a decisão ele tinha de conhecimento, ele conhecia Deus, ele viu o agir de Deus, mas só que ele viu também a idolatria dos pais. E isso é muito ruim na vida do crente hoje. Ei, você está dentro da tua casa, você serve a Deus, mas enfim, na sua parede tem uma imagem uma imagem lá que você fala, eu adoro aquilo ali. Você fala toda vez que você adora tal coisa. Eu adoro os times de futebol. Eu adoro meu filho. Eu adoro não sei o que. Adora. Pensa que só a imagem de escultura é adoração a deuses? Não, irmão. Cuidado. O que você fala hoje, seu filho aprende. E vamos ver, meu amigo, vamos ver, minha amiga, aleluia, futuramente, o que você está enfiando na cabeça do teu filho? Será que é a palavra de Deus? Será que é Deus? Ou você está enfiando na cabeça do teu filho que a adoração, a imagem, a adoração a isso e aquilo é normal, que Deus não vai cobrar? Deus vai cobrar sim, irmão. Assim como ele cobrou, aleluia, de Acasias, ele cobra de mim, cobra de você, cobra de nós todos, em nome de Jesus, né? Vamos ver o terceiro ponto aqui, ó.
ele tinha como ele tinha como escolher a ficar com Deus dos pais ou Deus de Elias. Tá meio errado aqui, mano, ó, tá? Mas já corrigindo, tá? Não é tele, é ele, tá? Para o rigor do Senhor Jesus. Ele tinha ou não tinha? Ele teve ou não teve a escolha? Porque quando nós alcançamos a maioridade, segundo o ciclo humano, né, a gente temos que tomar as decisões. As decisões é o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de estar escolhendo a Deus ou escolhendo ao diabo. Então ele teve muito bem a escolha entre escolher Deus de Elias ou os deuses do pai deles. Aleluia. E ele fez a escolha má, né? A escolha dele foi justamente escolher, aleluia, Baal-zebub. E ele teve uma grande consequência, irmãos. Aleluia. Ele teve uma grande consequência. Qual foi a consequência? Ele teve a queda, né? Veio a queda ali da sacada, né? Da janela ali do quarto real dele, que ele estava. Não sei o que estava acontecendo, não sei o que ele estava brincando, porque criança nós sabemos, nós não sabíamos se ele era criança, qual era a idade, que não fala, né? Mas, enfim, quando você assiste desenho de criança, você vê um menino. Quando você vê um filme, você vê um adulto. Então não tem como dizer se ele estava brincando na janela ou isso e aquilo. Mas nós podemos ver que ele caiu. Na morte do pai, não sei, irmão, se ele era criança, porque na monarquia, quando morre o pai, o filho, independente da idade dele, ele assume o trono, né? Então eu não posso dizer para você que ele tinha 10, se ele tinha 20, se ele tinha 5, se ele tinha quantos anos, mas eu sei que ele estava na sacada e ele chegou a cair. E nesta queda, ele veio fraturar, aleluia, ali e perdeu os movimentos, né, do corpo, né? E ali, meu irmão, tá dizendo assim, ó, eu tenho mais um ponto aqui para dizer, nós vamos correr aqui, porque eu tenho ainda um culto hoje para ir, hoje é terça-feira, temos um culto com as irmãs do ciclo de oração na igreja Assembleia de Deus Alimentando Vida, né? Vamos lá. Assim, ó, a enfermidade de Acasias e como foi. Nós vamos ver aqui em 2 Reis 1, no versículo 2, que Acasias veio cair da janela do quarto e ficar impossibilitado de se mover, né? E aqui no 2 é assim, ó, Acasias manda os capitões da guarda real ao consultar Baal-zebub. E no versículo 3 diz assim, ó, e no tópico 3 diz assim, ó, Elias é ordenado pelos anjos do Senhor e a se encontrar com os soldados. Nós podemos ver, irmãos, aleluia, glórias a Deus, que Acasias, ele cai, né? E aí passa por essas enfermidades. Nós podemos ver que na lição, a gente vamos poder ver quando estiver na escola dominical, que naquela época não tinha médico o suficiente para ter essa medicina, né? Que era da tetraplégico, paraplégico, isso, aquilo, e por isso que ele veio acarretar, mandar os capitões com 50 homens até Baal-zebub, né? E então, nós podemos ver que teve um encontro ali, quando ele mandou, aleluia, os primeiros 50 capitões, os primeiros 50 homens com capitões ir buscar Elias, ele mandou justamente, vá buscar Elias, né? Aleluia. Primeiro ele mandou os 50 com os capitões ir consultar a Baal. Quando eles estiveram ao encontro de Elias, Elias falou, porque Deus tinha falado para Elias que os 50 estavam indo ir consultar. Então quando Elias teve um encontro com os 50, aleluia, sabe o que aconteceu? Justamente Elias olhou para eles e disseram, será que não tem Deus em Israel que possa consultar para ir consultar Baal-zebub? Elias confrontou, irmãos. Elias quis dizer o quê? Ei, eu não estou aqui para consultar o meu Deus, para fazer que Acasias venha a ser curado? Então nós temos que saber quem a gente vai consultar, irmãos. Às vezes eles estão buscando, aleluia, coisas aonde não há solução. E é isso que nós temos que aprender. Elias quis mostrar para aqueles homens que
o Deus dele é o mesmo que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Tanto que nós vamos ver que os 50 primeiros vão morrer, porque eles vieram na intenção de pegar Elias. E os 50 mais o capitão vai morrer, e depois Acasias vai mandar mais 50 e mais um capitão. Aí você imagina, irmãos, como que é a ousadia daquele rei, sabendo que 50 não voltou, que morreu, e aí ele vai e manda mais 50 para a morte. Só que nós vamos ver depois, né, que quando Acasias manda mais o terceiro 50, o terceiro para buscar Elias vai mudar o comportamento. O trajeto muda a questão, muda a abordagem a Elias, né? Mas vamos ver aqui, ó. Elias, como homem de Deus e profeta, foi reconhecido pela roupa que vestia. Olha só, irmãos. Elias, como homem de Deus e profeta, foi conhecido pela roupa que vestia. Olha só, temos 3 pontos aqui também, ó. As características do homem de Deus. Às vezes, as vestes de Elias o fazia ser reconhecido aonde ele andava. Terceiro, Acasias o reconheceu como aquele que um dia desafiou seus pais, Acabe e Jezabel. Aí, tá vendo, irmãos? Aleluia. Aí já é também uma prova que Acabe e Jezabel e Acasias estava junto na época que Elias o desafiou. Então Acasias reconheceu Elias pelas vestes. Quando os 50 voltou, ele perguntou justamente, que os 50 perguntou para ele, olha, nós encontramos com um homem, não falou Elias, mas falou um homem. Nós encontramos com um homem e este homem falou que da cama que você está, você não vai levantar e você morrerá. Já Acasias, justamente nesta hora, ele temeu. E aí, justamente veio a pergunta, como que era as vestes desse homem? Aí foi onde eles disseram que vestia de couro de animal, né? Vestia de couro e uma faixa de couro de animal. E assim, falou as características do homem de Deus. E justamente foi em unanimidade, Acasias já disse logo, foi Elias. E olha só, irmãos, como é lindo quando você é conhecido pelas suas vestes, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Só que, irmãos, o que está acontecendo hoje em dia, está difícil distinguir quem é homem de Deus e quem é mulher de Deus. Aleluia. Homem se mostrando, aleluia. Mulher se mostrando, aleluia. E dizendo que não tem nada a ver. Ei, não tem nada a ver? Olha só Elias. Elias, como um verdadeiro homem de Deus, não precisou ele dizer que ele era homem de Deus. Mas sim, Acasias, ele já o reconhecia. Ele falou o quê? Eu não vou me impor, aleluia, naquele que fez o fogo do céu descer. Aquele que orou ao Deus de Israel e o fogo desceu. É ruim, hein? Você está entendendo, irmão? Aleluia. João Batista, a sua veste curava, a sua sombra curava. E olha só, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus, vamos nos prever, aleluia, vamos nos colocar, aleluia, à mercê da presença de Deus, vamos nos apresentar como, aleluia, como exemplo, porque isso é importante para mim e para a nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Aí eu coloquei mais um exemplo aqui, ó, vamos ver, vamos ler junto. Acasias sabia a fama de Elias e sabia que o Elias estava que Elias falava e se cumpria. E o recado do profeta para o rei era que ele não iria sair da cama
em que ele subia. Então, irmãos, infelizmente, nós temos que acatar a palavra do profeta. E Acasias, ele teve que ouvir, ele teve que acatar ali a palavra do profeta, porque ele conhecia o profeta Elias, ele conhecia a fama do profeta Elias. E quando você conhece a fama do homem de Deus, aleluia, é sinal que Deus, aleluia, ele é contigo, é sinal que Deus é comigo, é sinal que Deus age, aleluia, no agir dele. Não há, aleluia, ninguém que fique na frente, não há muralha que não caia, não há nada que não aconteça em nome de Jesus, né? E eu fiz mais um exemplo aqui, ó. É tudo tirado da lição, viu, irmãos? Para um vigor ao Senhor Jesus. Diz assim, ó. No primeiro ponto da lição, nós vamos ver que aqui, ó, no primeiro ponto da lição, nós vamos ver que o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria, né? Nós vamos ver 3 pontos cruciais aí do reinado de Acasias, né? O Deus de Acasias era Baal-zebub, de Ecrom. Vejamos que ele mostrou, ele mesmo, vendo que Elias tinha confrontado seus pais, mostrado o Deus verdadeiro, ele foi consultar a Deus falso. No segundo aqui, ó, Acasias segue os passos dos seus pais. Vamos ver que Acasias vai superar até seus pais na maldade e na desobediência a Deus. No terceiro, Salomão vai deixar um conselho para que os pais, que é instruir o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Infelizmente ele seguiu os passos da maldade dos seus pais. Aleluia, glórias a Deus. Vejamos aí, meus irmãos, que o reinado de Acasias foi marcado mesmo pela maldade, pela crueldade, pela idolatria, né? Nós vai ver aí que ele superou a maldade dos pais, né? Ele superou a idolatria dos pais, né? Mas, aleluia, nós podemos ver que Salomão, ele colocou aí, deixou aí um conselho para os pais, né? Instruir o filho no caminho que deve andar. Sabe por quê? Porque o que você faz hoje, você vai ver que seu filho vai fazer amanhã. Se você for uma pessoa boa, você vai ver que seu filho vai ser uma ótima pessoa amanhã. Se você for uma pessoa ruim, você vai ver que o seu filho vai ser mal também. Aleluia. Mas só que a partir da hora que ele chega à maioridade, ele tem a escolha, né? Ele não pode escolher se vai ficar dentro de casa ou não. Ele não já fala quando cresce, quando faz os 18 anos. Essa é a palavra dos filhos. Quando faz 18 anos, já diz que é dono do próprio nariz. Então, é dono do próprio nariz, então ele tem a própria escolha, né? Mas aí eu digo para você, não é porque você é mau, aleluia, que o seu filho vai ser. Embora ele esteja dentro de uma casa onde só é aplicada a maldade. Aleluia, mas ao decorrer do tempo ele vai conhecendo também que nem tudo é maldade. Então ele tem aleluia, ele pode muito bem escolher fazer o mal ou fazer o bem, né? Aleluia, glórias a Deus. Então, irmãos, nós podemos ver aí, ó, no primeiro ponto da lição vai ser abordado estas palavras, né? Vai ser abordado estas fases para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Nós vamos ver também, aleluia, vamos ler aqui mais uma passagem aqui que eu coloquei no slide, tá bom? Vamos correr aqui que daqui a pouco vai dar hora de eu ir para a igreja. O que significa fazer o mal aos olhos de Deus? Nós temos aqui 5 opções, né? A primeira, adoração a deuses pagão. Segundo, a desobediência a Deus. Terceiro, a contenda entre os irmãos. Quarto, a falta de fé e a falta de crença. Aleluia. E a quinta, a prostituição, ou seja, atentar contra o templo e morada do Espírito Santo.
Isso aí, meu irmão, aleluia, isso aí com certeza é o significado de fazer o mal aos olhos de Deus. Se você pratica qualquer tipo dessas coisas, pode ter certeza, irmãos, que você não está agradando a Deus. E é difícil quando a gente não agrada a Deus. Quando a gente não agrada um, a gente agrada outro. Aleluia. Você desagradando a Deus, está agradando a Satanás, está agradando, aleluia, o inimigo da vida, da sua vida. O inimigo, aleluia, de Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Então vejamos muito bem, aleluia. Vamos fazer o bem para que Deus venha se agradar de nós, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós vamos ver também, aleluia, vejamos aqui no segundo ponto da nossa lição, vai abordar esse tema aqui, ó. Vamos para o segundo ponto da lição. Elias desafia a adoração a Baal. Olha só, irmãos, eu também coloquei 3 pontos aqui, que seriam os 3 pontos mesmo da lição, tá? A corajosa intervenção de Elias, né? Elias teve que se intervir mesmo, ele se interveio, né? Ele foi lá e confrontou os 50 homens, né? Ali com os capitães, 50 soldados. A resposta de Elias aos soldados do rei, ele mandou lá dizer que o rei não ia mesmo, o rei não ia sair da cama, iria morrer. E foi unanimamente, filho. Deus agiu e Deus falou e Deus assinou, certo? E vamos ver aqui também o Ministério do Fogo. O Ministério do Fogo significa o que, irmãos? Ministério do Fogo significa que Elias, ele foi tido como o profeta do fogo, né? Deus agiu ali com os pais de Acasias, né? Mandando o fogo do céu e consumindo o holocausto, e também agiu também na vida ali com Acasias, consumindo aqueles 102 homens da guarnição do rei, que foi até Elias para buscá-lo, né? E para um rigor ao Senhor Jesus. Deus mostrou quem ele era, né? O Deus verdadeiro e o Deus que não falha, né? E nós vamos ver aqui, irmãos, vou colocar aqui uma imagem que significa a imagem de Baal-Zebub, né? O qual Acasias adorava. E olha só, irmãos, como é que a pessoa pode adorar uma coisa dessa, né? Nós podemos ver aí a imagem, né? Vai relacionado ao terceiro ponto, o terceiro e último ponto da nossa lição, a adoração de Acasias e a sua morte, né? Diz assim aí no primeiro ponto, o julgamento do Senhor contra Acasias, né? O julgamento foi justamente a sentença que ele teve, que foi a morte. Deus fala para o rei que iria morrer, né? Deus fala através de Elias, né? O terceiro, o B, né? Acasias estava morto 2 vezes espiritualmente e iria morrer por causa da idolatria, né? Olha só, irmãos, olha só ao Deus que Acasias estava adorando, né? Mas nós podemos ver que o julgamento de Acasias foi justamente a sentença dele. A sentença dele foi a morte, que vai nos dizer aqui na A e na B, né? E diz assim, ó, Deus fala ao rei que ele iria morrer através de Elias. Deus fala através de Elias para o rei que ele iria morrer. Só que nós podemos ver que Elias falou para os 50 homens, né? E com os capitões. E quando chegou o terceiro grupamento, aí que chegou humilde, que chegou isso aquilo, falando com Elias mansamente, né? Nós podemos ver que Deus ordenou que Elias fosse com eles para diante de Acasias, né? E ali Elias falou pessoalmente, cara a cara, para Acasias que ele iria morrer com aquela doença e que Deus não estava se agradando dele, né? Então, meu irmão, aleluia, quando Deus mandar você falar alguma coisa, você fala, independente se a pessoa é grande ou pequena, se é rico ou é pobre, se tem poder aquisitivo. Deus falou, não tem nada acima de Deus. Só Deus, aleluia, é o Deus verdadeiro, né? E vamos para mais uma. Nós vamos ver aqui, irmão, ó, diz assim, ó, a determinação de Elias e a morte do rei. Ó, tem uma foto, né? Tem uma foto aí que simboliza o rei Acasias e tem também os exemplos aqui, né? A primeira,
Elias estava convicto da sua palavra que tinha dito aos soldados do rei. Tá seguro, tá, irmãos? Mas é a segunda. Sua doença poderia ter sido curada se ele buscasse a cura divina de Deus. Olha só. Aí nasceu. Terceiro, as consequências dos seus atos, ou seja, a tua atitude o levou à morte. Infelizmente, irmão, ele teve a escolha. Dessa escolha veio a decisão. E a decisão foi justamente consultar. E aí veio a sentença, que é a morte. Certo? Nós podemos ver que ele morreu mesmo. Ele não foi curado, tá? E podemos ver que ele teve a chance de poder mudar o quadro da história dos seus pais, né? Poderia dizer, olha, a Jezabel e Acabe foi mal, mas o filho dele, Acasias, foi um rei bom, foi um rei bem sucedido, mas não teve isso, né? Para honra e glória ao Senhor Jesus, Deus agiu através, aleluia, de Elias. Vamos ver também aqui, ó, as qualidades de Elias. Olha só, são 3, mas tem mais, né? A primeira, intimidade com Deus. Isso aí foi notório, né? A segunda, zelo em promover adoração a Deus. Zeloso com a palavra de Deus. A 3, ele condenava a idolatria. Então, irmãos, nós temos que fazer o mesmo que Elias. Condenar a idolatria, não permitir que isso entre dentro das nossas casas, não permitir que isso entre dentro da casa do Senhor. Ei, cuidado, que às vezes você tem que consultar, aleluia, a Bíblia, para você saber o que é idolatria e o que não é, porque muitos pensam que é só uma imagem de escultura, mas não é só imagem, irmãos. Tem coisas que a gente fazemos que a gente acaba idolatrando, a gente acaba, aleluia, colocando acima de Deus, e tudo que você coloca acima de Deus se torna uma idolatria, né? Podemos nos policiar sobre isso. Nós somos grandes, nós somos ser humano, mas temos que estar atento, aleluia, à voz do Senhor, né? Se Deus falar para você que não é permitido, não vai ser permitido mesmo. E aí nós podemos ver, aleluia, que grande foi a qualidade de Elias, né? E a última, vamos fazer o fechamento da conclusão, né? Na nossa conclusão da nossa lição vai estar assim, ó. Conclusão da lição: Elias e Acasias. Olha só, Elias e Acasias. Vamos ver a qualidade, né? Vamos ver aí vamos ver o que nos diz aí a conclusão, né? Primeiro, Acasias, o rei idólatra, infiel, desobediente e etc. Muito mais, né? Quando diz etc, é que ele é muito mais. Ele pagou o preço da desobediência a Deus com a própria vida, certo? Agora vamos ver Elias, segundo. Elias, corajoso, fiel a Deus, homem de palavra e obediente aos mandamentos de Deus, ou seja, Elias cumpriu sua missão e honrou a Deus. Isso é que Deus, aleluia, quer de nós, que nós viemos cumprir com a missão, que é anunciar a Cristo a este mundo, que Deus venha, aleluia, abençoar a cada um, lembrando você, meu irmão, lembrando você, minha irmã, que nós temos os nossos cultos, aleluia, ali na Assembleia de Deus, alimentando vida, e esperamos a sua presença, e você vai ser importante na nossa presença, na nossa igreja, em nome de Jesus. Eu quero que você fique com Deus, e eu agradeço essa oportunidade de estar, aleluia, aqui, passando para você um pouquinho que vai ser ali da lição da Escola Bíblica Dominical, deixando você atento que os nossos cultos é terça, quinta e domingo, e nesse sábado, dia 30, estaremos ali com o louvorzão, né, que vai ser realizado ali na nossa igreja. Na direção está a banda, o Ministério de Louvor, o Chamado. Espero você lá para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e fique com Deus em nome de Jesus.